Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Estamos aqui em mais uma aula do nosso projeto P13. Tá maravilhoso, a galera toda tá curtindo. Deixe seu comentário aqui. Não esquece que o material tá na descrição desse vídeo, então você pode ter todo o material, ou seja, as aulas, a discussão que a gente fez aqui, as questões, além dos gabaritos comentados aqui na descrição do vídeo. Vai lá, curte, compartilha nos teus grupos de OAB e bora pro projeto. Vamos lá gabaritar as 13 questões: direito constitucional, direito ambiental, direitos humanos e direito internacional. A aula de hoje a gente vai falar sobre direito constitucional, vai falar sobre as ações constitucionais, que é um tópico que também tem grande relevância. Se vocês olharem aqui, nós vamos ter aqui os 5 temas, né, com maior relevância na prova. E se a gente verificar os 5 temas com maior relevância na prova, a gente vai achar ali no segundo tópico os direitos e as garantias fundamentais e vai verificar as liberdades e garantias fundamentais junto com as ações constitucionais. Então, as ações constitucionais têm sim uma incidência muito grande na nossa prova e a gente vai fazer exatamente o que? O estudo dessas ações hoje. São 5 as ações constitucionais: habeas corpus, do artigo 5º, inciso 68, mandado de segurança, do artigo 5º, inciso 69 e 70, mandado de injunção, do artigo 5º, inciso 72, mandado de habeas data, do artigo 5º, inciso 71, e a ação popular, do artigo 5º, inciso 73, certo? Ou seja, do inciso 68, artigo 5º, inciso 68, até o artigo 5º, inciso 73, nós temos as 5 ações constitucionais, também chamadas de remédios constitucionais. E temos um grande número de cobranças desses temas, e é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Bora lá então? Primeira questão na área, olha só. Alfa, entidade de classe de abrangência regional, legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, ingressa perante o Supremo Tribunal Federal com mandado de segurança coletivo. Aqui já disse para nós o que foi ingressado. Mandado de segurança coletivo, lá do artigo 5º, inciso 70. Ingressa junto ao Supremo Tribunal, perante o Supremo Tribunal Federal com mandado de segurança coletivo para tutelar interesses jurídicos de seus representados. Considerando a urgência do caso, a Alfa não colheu a autorização dos seus associados para impetração de medida. Com base na narrativa acima, assinale a afirmativa correta. Letra A. A Alfa não tem legitimidade para propor, para impetrar, melhor dizendo, mandado de segurança coletivo, de modo que a defesa de seus associados em juízo deve ser feita pelo Ministério Público. Então deixa eu pegar aqui minha canetinha, é sempre bom a gente já ter a nossa caneta aqui na área e já começar a organizar. Então, Alfa não tem legitimidade, está errado. Alfa tem. A Alfa é uma entidade de classe de abrangência regional, constituída em funcionamento há mais de um ano, certo? Ela tem legitimidade para representar os seus, a classe a qual, né, ela é uma entidade. Outro elemento é que Ministério Público, né, ali ó, para impetrar com mandado de segurança coletivo, de modo que a defesa dos seus associados em juízo deva ser feita pelo Ministério Público, ou causa evidenciada a situação de vulnerabilidade pela Defensoria Pública. Bom, não é o caso. A Alfa tem legitimidade sim para propor mandado de segurança, certo? E a gente vê exatamente essa possibilidade, a gente vai ver lá na Lei 12.016. Mas tem legitimidade sim. Letra B de Brasil. Alfa goza de ampla legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, inclusive para tutelar direitos e interesses titularizados por pessoas estranhas. Não. Alfa não pode tutelar direitos e interesses de pessoas estranhas à classe que ela representa. Ela não tem essa legitimidade de poder propor mandado de segurança coletivo para tutelar direito e certo de tudo e todos. Não, mas sim da classe que ela representa, certo? Letra C. Vamos lá, letra C. Letra C traz: Alfa possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses jurídicos de seus associados, sendo todavia imprescindível a prévia autorização nominal e individualizada. Aqui está o erro, ó. Não é imprescindível a prévia autorização nominal e individualizada dos seus representados em assembleia especialmente convocada para esse fim. Não é necessário isso, por isso que está errado isso, essa afirmativa. E a letra D diz que a Alfa possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses jurídicos da totalidade ou mesmo de parte de seus associados, independentemente de autorização. Perfeito. Letra D de Dinamarca traz exatamente o conteúdo, certo?
da Lei 2016 de 2009, que traz um mandado de segurança, e isso é muito comum na FGV, isso é muito comum na nossa banca. O quê? Cobrar o conhecimento de mandado de segurança constante na Constituição e da lei do mandado de segurança. E isso vale para todas as ações constitucionais. A FGV, a OAB, adora cobrar conhecimento dos remédios constitucionais, mas não só pelas discussões constitucionais, mas também pelas discussões constantes na lei de cada ação constitucional, certo? E aí a gente consegue ver o seguinte, letra D de Dinamarca, que traz o mandado de segurança coletivo, artigo 5º, inciso 70 da Constituição Federal. Quem é legitimado para impetrar mandado de segurança coletivo é o partido político com representação no Congresso Nacional. Ou B, a linha B ali do artigo 5º, inciso 70, organização sindical, entidade de classe, que é o nosso caso, ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros e associados. E aí, do direito de associação e das entidades associativas. Artigo 5º, inciso 21 diz, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Mas essa autorização não precisa ser para cada ação, ela pode ser uma autorização específica já no momento da associação, já no momento da entrada na entidade de classe. E aí vejam aqui a súmula 629 do Supremo Tribunal Federal. A impetração do mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes. Foi isso que foi cobrado o conhecimento do mandado de segurança coletivo, do artigo 5º, inciso 70, do conhecimento da Lei 2016 e principalmente do entendimento jurisprudencial do Supremo, que traz exatamente a súmula 629 do STF com essa previsão. Além disso, a gente tem a tese de repercussão geral número 499 do Supremo, que traz o seguinte, a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir da ação coletiva de rito ordinário ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados somente alcança os filiados residentes no âmbito de jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial no processo de conhecimento, para a gente ter a ação organizada no que diz respeito à associação. Portanto, gente, gabarito letra D de Dinamarca, a Alfa possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo? Sim, mandado de segurança esse coletivo previsto no artigo 5º, inciso 70, em defesa dos interesses jurídicos da totalidade ou mesmo de parte dos seus associados, independentemente de autorização. Perfeitamente o previsto lá no artigo 5º, inciso 70, linha B, previsto na súmula 629 do Supremo e na tese de repercussão geral número 499, trazendo essa discussão para vocês. Letra D de Dinamarca é o nosso gabarito. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 2. Giuseppe, italiano, veio ainda criança para o Brasil juntamente com seus pais. Desde então, nunca sofreu qualquer tipo de condenação penal, constituiu família, sendo pai de um casal de filhos nascidos no país, possui título de eleitor e nunca deixou de participar dos pleitos eleitorais. Embora tenha se naturalizado brasileiro na década de 1990, não se sente brasileiro. Nesse sentido, Giuseppe afirma que é muito grato ao Brasil, mas que, apesar do longo tempo aqui vivido, não partilha dos mesmos valores espirituais e culturais dos brasileiros. Giuseppe mora em Vitória do Espírito Santo e descobriu o envolvimento do ministro de Estado Alfa em fraude em uma licitação cujo resultado beneficiou indevidamente a empresa de propriedade de seus irmãos. Indignado com a atitude, Giuseppe resolve, em nome da intangibilidade do patrimônio público, do princípio da moralidade administrativa, propor ação popular contra o ministro de Estado Alfa, ingressando no juízo de primeira instância, na Justiça Comum, não no Supremo Tribunal Federal. Sobre o caso, com base no direito constitucional e na jurisprudência do Supremo, assinar a afirmativa correta. Bom, pessoal, temos aqui uma discussão sobre a ação popular, que é uma das questões que a banca mais gosta de cobrar. A banca curte cobrar a ação popular. E a ação popular, a gente tem que lembrar o seguinte: a ação popular é ajuizada, é proposta por cidadão. Esse cidadão precisa estar rígido dos seus direitos políticos. Ele comprova, inclusive, essa cidadania pelo título de eleitor válido. Outro elemento importante: a ação popular é para anular ato lesivo ao meio ambiente,
ato lesivo ao patrimônio público, ato lesivo à moralidade administrativa, ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural. Ou seja, se eu quero anular um ato lesivo a esses elementos, eu posso propor, eu, cidadão, uma ação popular. Bom, Giuseppe é cidadão, certo? Tem título de eleitor, está com os direitos políticos rígidos, perfeitos, é brasileiro naturalizado. Então, todos esses elementos dão clareza que ele pode sim ajuizar, que ele pode sim propor uma ação popular, buscar um advogado e realizar a propositura de uma ação popular, porque ele é o cidadão da ação popular, sim. Ok? Beleza, vamos dar uma olhadinha nas respostas. Então, a pergunta é a seguinte, ó. Sobre o caso, com base no direito constitucional e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assinar a afirmativa correta. Letra A. Letra A traz assim: a ação não deve prosperar, uma vez que a competência para processá-la e julgá-la é do Supremo e falta legitimidade ativa para o autor da ação porque não possui nacionalidade brasileira. Então está tudo errado. Ó. Não falta legitimidade ativa porque, primeiro, que ele precisa ser cidadão, mas ele possui nacionalidade brasileira, sim, certo? E para ser cidadão ele precisa ter os direitos políticos. Então ele é sim classificado como cidadão. Outro elemento é que a ação não deve prosperar uma vez que a competência para processá-la e julgar é no Supremo. O Supremo não tem competência para julgar ação popular. A ação popular é uma ação que é proposta, certo? Ajuizada junto à primeira instância. Ou a primeira instância da Justiça Comum, quando eu não tenho autoridade federal, e se eu tiver uma autoridade federal, eu vou ter o interesse da União, aí tem que ser uma instância da Justiça Comum Federal, mas é sempre na primeira instância, mesmo que seja contra o presidente da República. A ação popular é sempre na primeira instância, não há prerrogativa de foro para a ação popular, beleza? Então tem que ficar muito claro isso, anota isso no teu material para deixar muito claro isso. Letra B de Brasil. Letra B de Brasil diz assim: a ação deve prosperar porque a competência para julgar a ação popular em tela é do juiz de primeira instância da Justiça Comum. Ok, perfeito, tudo ok aqui. E o autor da ação tem legitimidade ativa, porque é cidadão no pleno gozo de seus direitos políticos, muito embora não faça parte da nação brasileira. Não é que ele não tenha nacionalidade, aqui tinha uma sacanagem, né? Não faça parte da nação brasileira porque ele não tem esse espírito, né? O espírito nacional. É por isso essa ideia de nação, mas nacionalidade ele tem, certo? Nacionalidade ele tem, mas ele não integra esse corpo, né? Esse corpo de nacionais, de pessoas que se identificam com os elementos espirituais, com os elementos culturais do nosso povo. Então, por isso essa questão de não fazer parte da nação. E isso poderia ser, pode e não, e deve ser a grande sacanagem nessa questão, porque essa ideia de dizer que ele não faz parte da nação brasileira não é a mesma coisa de dizer que ele não tem nacionalidade, porque ele tem nacionalidade brasileira porque se naturalizou, certo? Então esse era o ponto aqui central, porque a B está certa, o resto tudo está certo. O que deixava dúvida é essa ideia aqui, ó, muito embora não faça parte da nação brasileira. Isso aqui sacanagem do examinador, porque deixava essa dúvida. Vamos ver se as outras, o item C e o item D, podem ser eliminados de uma forma mais fácil, e isso faria com que a letra B ficasse mais adequada, ou seja, deixasse mais tranquilo quem marcasse a letra B. Vamos dar uma olhada. A letra C. A ação não deve prosperar, uma vez que a competência para julgar a mencionada ação popular é do Supremo. Bom, aqui ó, quem domina a ação popular sabe que a ação popular é sempre na primeira instância, não tem nada de Supremo. Muito embora não falte legitimidade de causa para o autor da ação, que é cidadão brasileiro, detentor de nacionalidade brasileira e do pleno gozo dos seus direitos políticos. O resto está tudo certo. O problema ali é a primeira parte. A ação não deve prosperar porque a competência para julgar a mencionada ação popular é do Supremo. Não, o Supremo não tem competência para julgamento de ação popular. Não há essa previsão expressa na Constituição e não temos também essa previsão, uma vez que a ação popular é sempre no juízo de primeira instância. Então a letra C já marcava errado. E letra D, a ação deve prosperar porque a competência para julgar a ação popular em tela tanto pode ser da juiz de primeira instância, da Justiça Comum, quanto do Supremo. Imagina, uma competência dúplice, né? Ou da Justiça Comum ou do Supremo. Imagina, a Suprema Corte tem ali a mesma competência da Justiça Comum. Então deixa só a competência da Justiça Comum. Não teria o porquê, né, ter a competência do Supremo junto. E não falta legitimidade de causa para o autor da ação, já que integra o povo brasileiro. Tá? Então teria essa ideia aqui de discussão aqui, né, de dois elementos aqui foram colados aqui para tentar provocar vocês de um conhecimento que é muito mais um conhecimento teórico, que é a ideia de nação e povo, certo? Mas isso não é necessário de se trabalhar essa discussão,
porque você conseguia responder essa questão com o conhecimento da ação popular, sabendo os itens, sabendo as discussões da ação popular. Portanto, nosso gabarito, letra B de Brasil, deixa eu só pegar aqui a minha caneta, que eu tinha perdido a minha caneta aqui. Peguei a caneta aqui, eu não estou achando a minha caneta. Achei aqui, B de Brasil. Ó, B de Brasil, esse é o nosso gabarito. Ação popular do artigo 5º, inciso 73, diz que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo, comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência. A prova da cidadania se dá pelo título de eleitor, isso está previsto no artigo 1º do parágrafo 3º da Lei 47.17.65, que é a Lei da Ação Popular. Lá no parágrafo 3º está dito ainda assim, do artigo 1º, parágrafo 3º da Lei da Ação Popular. A prova da cidadania para o ingresso em juízo será feita com o título eleitoral ou com o documento que a ele corresponda, certo? Então essa é a prova da cidadania, beleza? Ainda a gente tem o seguinte, a ação popular deve ser ajuizada na primeira instância da Justiça Comum Estadual ou da Justiça Comum Federal, se a gente tiver interesse ou alguma autoridade da União. Precedente do Supremo, uma ação originária 859, que diz o seguinte, competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, até mesmo do presidente da República, é via de regra o juízo competente do primeiro grau. Então, para ficar muito claro que a ação popular se ajuiza na primeira instância. Alô, futuros alunos de Direito Constitucional na segunda fase. A gente sempre faz o endereçamento da ação popular para a primeira instância. Nossos futuros alunos do time constitucional de segunda fase, a galera do nosso time constitucional CEISC, bora lá para o time constitucional, você que está aí com P13, gosta de Direito Constitucional, está inscrito na segunda fase de Direito Constitucional, bora lá para o nosso projeto P13 e para o nosso time de constitucional na segunda fase. E aí, olha só, STF não tem competência para julgar ação popular. Decisão muito clara aqui do Supremo, um outro precedente que eu coloco aqui para deixar muito claro que o STF não julga ação popular. E no Brasil, os conceitos de nacionalidade e cidadania são conceitos diferentes. Nacionalidade é um vínculo jurídico-político entre o indivíduo e o Estado. Cidadania, nós estamos falando de direitos políticos, nós estamos falando de sujeito de direitos fundamentais, nós estamos falando dessa construção de cidadania, a cidadania para a ação popular. Então, não é a mesma coisa, tanto que muitas vezes a gente chama de dupla cidadania, e no Brasil esse significado é ruim para a questão jurídica. O nome correto seria dupla nacionalidade originária. Em muitos países, cidadania tem significado de nacionalidade. Não é o caso do Brasil. O Brasil não tem esse significado. Cidadania para nós não é nacionalidade. Então a gente diferencia. Por isso que quando a gente fala erroneamente dupla cidadania, o mais adequado seria dupla nacionalidade originária. Certo? Beleza? Ok, então, fechada essa discussão, vamos para a questão 3. Vamos falar de ação popular ainda, Olhem só, na questão 3 a gente tem o município X, então o nosso gabarito aqui, letra B de Brasil, confirmado, letra B de Brasil, esse é o nosso gabarito da questão 2. Vamos lá para a questão 3, o município X, visando a interligação de duas importantes zonas da cidade, após regular procedimento licitatório, efetua a contratação de uma concessionária que ficaria responsável pela construção e administração da via. Ocorre que, em análise do projeto básico do empreendimento, constatou-se que a rodovia passaria em área de preservação ambiental e ensejaria graves danos ao ecossistema local. Com isso, antes mesmo de se iniciarem as obras, Arnaldo, cidadão brasileiro e vereador no exercício do mandato no município X, constitui advogado e ingressa com a ação popular postulando a anulação da concessão. Com base na legislação vigente, assinale a alternativa correta. Bom, Arnaldo pode propor ação popular, Por quê? Porque ele é vereador, ele está em pleno gozo dos seus direitos políticos, portanto, demonstrou que ele tem cidadania, tem título de eleitor. Para ser vereador, ele precisa estar alistado, então ele tem título de eleitor, certo? Há um dano que? Há um ato lesivo ao meio ambiente. A concessão seria um ato lesivo ao meio ambiente. E sendo esse ato lesivo ao meio ambiente, é elemento de possibilidade de se propor uma ação popular para anular esse ato lesivo ao meio ambiente, artigo 5º, inciso 73. Então, tudo aqui ok. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas para a gente marcar a afirmativa correta. Letra A. A ação popular proposta por Arnaldo não se revela adequada ao fim de impedir a obra potencialmente lesiva ao meio ambiente. O que está errado aqui? O não.
não se revela, porque ela se revela adequada sim. A ação popular proposta por Arnaldo está adequada ao fim para impedir, certo, a obra potencialmente lesiva ao meio ambiente. Sim, está muito adequada. Letra B. A atuação de Arnaldo na qualidade de cidadão é subsidiária, sendo necessária a demonstração de inércia por parte do Ministério Público. Completamente errado. O Ministério Público não tem nada a ver com a ação popular. O Ministério Público não pode ajuizar a ação popular. A ação popular só pode ser ajuizada pelo cidadão. O Ministério Público pode cuidar depois. Se o cidadão desistir, se o cidadão abandonar a ação popular foi importante, o Ministério Público, em nome da coletividade, poderá atuar depois como substituto, mas jamais o Ministério Público vai iniciar uma ação popular. O Ministério Público não inicia ação popular. Cuidado com isso. Letra C. Letra C. A ação popular, deixa eu pegar aqui minha canetinha, a ação popular, ao lado dos demais instrumentos de tutela coletiva, é adequada à anulação de atos lesivos ao meio ambiente, mas Arnaldo não precisaria constituir advogado. Sim, precisa constituir advogado. É o cidadão que propõe a ação popular, mas o cidadão não tem possibilidade de atuar em juízo. Quem tem o ius postulandi é o advogado. Portanto, é o cidadão representado por um advogado, certo? Portanto, sim, o cidadão da ação popular só consegue ajuizar uma ação se for através, por intermédio de um advogado constituído, certo? Então, letra C está errada, isso ofende o CPC e não há nenhuma previsão de liberação do ius postulante para o cidadão, ou seja, que o cidadão tenha possibilidade de postular em juízo sozinho, sem advogado, não há nenhuma previsão disso. E letra D, caso Arnaldo desista da ação popular, o Ministério Público ou qualquer cidadão que esteja no gozo dos seus direitos políticos poderá prosseguir a demanda. Tá certo. Lá na lei da ação popular, na lei 47/17, a gente vai ver essa possibilidade aqui. Olha só, coloquei de novo a ação popular aqui para vocês, artigo 5º, inciso 73. Na lei da ação popular e nem na Constituição Federal existe a dispensa de advogado para a propositura da ação popular. Portanto, diante do artigo 133 da Constituição, que o advogado é imprescindível à administração da justiça, e do CPC, a ação popular só pode ser ajuizada por um cidadão representado por um advogado. E lá no artigo 9 da Lei 47/17 de 65, que é a Lei da Ação Popular, nós temos o seguinte, ó, se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no artigo 7, inciso 2, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação popular. Então é possível sim, caso o Arnaldo desista da ação popular, o Ministério Público ou qualquer cidadão que esteja no gozo dos seus direitos políticos poderá prosseguir com a demanda. Artigo 9 da Lei número 47/1765, que é a Lei da Ação Popular. De novo, eu vou dizer para vocês que quando se trata de ações constitucionais, a banca de vocês gosta de cobrar o que está previsto na Constituição e o que está previsto na lei da ação popular, lei do mandado de segurança, lei do mandado de injunção, certo? E lei do habeas data. Portanto, essas 4 leis são importantes de leitura também, são leis bem pequenas, 20 artigos ali, umas bem menos até do que 20, ou seja, bem tranquilo de ler e de dominar. E os principais temas eu estou trazendo aqui no projeto P13 para a gente gabaritar essas questões, porque vem questão de ação constitucional nessa prova, tenho estou com muita aposta nesse sentido, e essa aposta é para o exame 33, galera que está assistindo depois aí, certo? Ok, mas as aulas, aliás, do nosso projeto, elas ficam aqui no meu YouTube até que percam a atualidade, ou seja, até que deixem de estar atualizadas. Se tem uma aula aqui no meu YouTube, pode ter certeza que ela vai estar atualizadíssima, beleza? Então, tranquilo para você que está assistindo, que é de outro exame 34, 35, 36. Eu estou gravando essa aula antes do exame 33, mas você que se estiver assistindo essa aula e já passou o exame 33, está no exame 34, 35, não tem problema nenhum, porque se ela está aqui, ela está super atualizada, beleza? Ok, então, artigo 9 é a nossa resposta, a letra D, Dinamarca, é esse o nosso gabarito, certo? Beleza? Vamos lá para a questão 4, nós temos 5 questões hoje, coloquei bastante questões para a gente poder trabalhar várias ações constitucionais aqui. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a periculosidade inerente ao ofício desempenhado pelos agentes penitenciários, por tratar-se de atividade de risco. Contudo, ante a ausência de norma que regulamente a concessão de aposentadoria especial do Estado Alfa,
Os agentes penitenciários dessa unidade federativa encontram-se privados da concessão do referido direito constitucional. Hoje, agentes penitenciários se chamam policiais penais, né, gente? Diante disso, assinale a opção que representa a medida judicial adequada a ser adotada pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado Alfa, organização sindical legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, em defesa da respectiva categoria profissional. Bom, pessoal, existe um direito, que é um direito que está previsto na Constituição, que é a aposentadoria especial. O Supremo reconheceu a periculosidade da atividade do agente penitenciário, ou seja, do policial penal, e não existe para esses policiais penais do Estado Alfa, ou agentes penitenciários do Estado Alfa, não existe na lei a previsão, na lei estadual, a previsão da aposentadoria especial. Então o sindicato deles pergunta, né, o sindicato deles que representa vai entrar com uma medida judicial. E qual seria a medida judicial adequada, né, para solicitar, para conseguir regular, para conseguir estabelecer as regras da aposentadoria especial, que existe o direito, mas não tem as regras. Então o Estado não consegue dar exatamente pelo princípio da legalidade. Ou seja, a ação aqui é clara, é um mandado de injunção. Eu tenho um direito fundamental, que é o direito à aposentadoria especial, que está sendo negado a todos os agentes penitenciários do Estado Alfa, ou seja, inviabilizando esse direito para todos os agentes penitenciários do Estado Alfa. Por quê? Por falta de regulamentação. Por falta de regulamentação. Então esse é um ponto bastante importante aqui que a gente pode estabelecer, que a gente pode construir aqui e deixar muito claro aqui, certo? Para todos esses elementos. Beleza? Então, mandado de injunção aqui. Agora vamos dar uma olhadinha na resposta. Diante disso, assinar a opção que apresenta a medida judicial adequada a ser adotada pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado Alfa, organização sindical legalmente constituída em funcionamento há mais de um ano, em defesa da respectiva categoria profissional. E aqui, novamente, vai confirmar o que eu estou dizendo para vocês. Quem olhar o mandado de injunção somente pela Constituição Federal não vai encontrar o mandado de injunção coletivo. Porque o mandado de injunção coletivo que possibilita um sindicato impetrar o mandado de injunção, ele não está previsto na Constituição. Ele vai estar regulado na Lei 13.300 de 2016, que é a Lei do Mandado de Segurança. De novo, vou dizer para vocês, para estudar ações constitucionais para a prova da OAB, precisa conhecer as ações constitucionais na Constituição, mas estudar também as leis das ações constitucionais. Para a galera que vai fazer constitucional a segunda fase que mais aprova no exame de ordem, tranquilo, porque essas leis a gente estuda sem dúvida nenhuma e já começa a estudar desde agora. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, então, nas situações apresentadas. Letra A. Ele pode ingressar com mandado de injunção coletivo, ok? Para sanar a falta da norma regulamentadora, dispensada a autorização especial de seus membros. Perfeito, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Dispensada a autorização especial de seus membros. O nome da ação que ele tem que entrar, que o sindicato tem que entrar, mandado de injunção coletivo, diante da falta da norma regulamentadora, para sanar esse problema. Letra A está perfeita, certinha a letra A, ok? Vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. Letra B. Ele não possui legitimidade ativa para ingressar com mandado de injunção coletivo, mas pode pleitear a aplicação do direito constitucional via ação civil pública. Ação civil pública é para reparação de dano, tá, gente? Em regra, reparação de danos coletivos. Ok? Até pode estabelecer alguma obrigação de fazer, mas tudo baseado em lei. Se eu não tenho a lei, eu preciso regulamentar, eu não vou conseguir fazer por ação civil pública, certo? E o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado Alfa possui sim legitimidade ativa. Isso está previsto no artigo 12 da Lei 13.300. Vou mostrar para vocês. C. O sindicato tem legitimidade, ele tem legitimidade para ingressar com mandado de injunção coletivo, ok? Mas vamos lá, vamos ver aqui qual é o problema. O sindicato tem legitimidade para ingressar com mandado de injunção coletivo, cuja decisão pode vir a ter eficácia ultra partes, ok? Desde que apresente autorização especial de seus membros. Esse é o problema. A apresentação especial de seus membros não é requerida, certo? Não tem esse negócio de autorização especial de seus membros. Então aqui que está o problema. O resto estava tudo certo, mas a autorização especial não. O sindicato sim pode ingressar com mandado de injunção coletivo. A decisão de mandado de injunções coletivos, se for característica, pode ter eficácia ultra partes, ou seja, pode ultrapassar as partes do processo, certo? E letra D, ele pode ingressar com mandado de injunção coletivo, mas uma vez reconhecida a mora legislativa,
A decisão não pode estabelecer condições que se dará ao exercício do direito. Isso é na ADO. Agora, no mandado de junção, pode sim. No mandado de junção, eu vou impetrar o mandado de junção exatamente para que o judiciário estabeleça condições em que se dará o exercício do direito para aposentadoria especial e enquanto a mora legislativa perdurar. Após a mora legislativa ser sanada, as condições estabelecidas na decisão do mandado de junção deixam de valer. Mas até a mora legislativa não ser sanada, fica aplicando a decisão do mandado de junção. Isso é a teoria concretista, né, que deixa muito claro isso, que é a teoria aplicada pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, no mandado de junção eu vou concretizar o direito daquela pessoa que está buscando o direito, certo? Então a decisão pode estabelecer sim condições a qual vai se dar o exercício do direito à aposentadoria especial. E é isso que ocorre, é isso que ocorreu quando o judiciário teve que tomar essas decisões. Portanto, ficou muito comprovado aqui a letra A de Argentina, a letra A de amor é o nosso gabarito aqui, beleza? Olha só, mandado de junção do artigo 5º, inciso 71. Conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta da norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Artigo 5º, inciso 71. Talvez no início aqui dessa aula eu tenha falado do artigo 5º, inciso 72. Estava na cabeça do 72. 72 é o habeas data, tá? E a ação popular é o 73. Conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. O mandado de junção está fundamentado também na Lei 13.300. A falta total ou parcial de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de um direito ou de uma liberdade constitucional gera a possibilidade do mandado de junção. Então, a falta total ou parcial é uma novidade, né, da falta parcial da norma regulamentadora, é uma novidade da Lei 13.300. Cuida, isso já foi objeto de cobrança em prova, porque antes se falava da falta da norma, agora se fala de falta total ou falta parcial da norma regulamentadora, beleza? Então esse é um ponto interessante. Outra questão é quem são os legitimados, quem são os impetrantes, quem é que pode entrar com mandado de junção, quem pode entrar com mandado de junção? São legitimados para o mandado de junção como impetrantes as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares de um direito. Contra quem eu entro com mandado de injunção? Contra um poder, né? O poder, o órgão ou a autoridade com a atribuição de editar a norma regulamentadora, ou o poder executivo ou o poder legislativo. Então eu entro contra o Estado representado por um poder, o poder executivo, se for uma norma regulamentadora de decreto, né, do poder executivo, ou o poder legislativo, se for uma lei que está faltando. E os legitimados do mandado de injunção coletivo, previsto aqui no artigo 12 da Lei 13.300, são 4. O Ministério Público, no inciso 1, partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício dos direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes relacionados à finalidade partidária. Organização sindical, que é o nosso tema, entidade de classe, associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, que é o nosso caso, né, a organização sindical. E vejam, no final fica muito claro que está dispensada, olha aqui que interessante, dispensada para tanto a autorização especial dos seus membros, ou seja, dos membros da entidade sindical, dos membros da entidade de classe ou da associação, não é preciso autorização especial. Defensoria Pública também para os necessitados, né, quando a tutela requerer especialmente proteção de direitos humanos ou direitos individuais dos necessitados, ou direitos coletivos, né? E os direitos às liberdades prerrogativas protegidos pelo mandado de junção são pertencentes indistintamente à coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, por exemplo, o grupo dos agentes penitenciários, certo? Dos policiais penais. Ou seja, eu preciso de uma coletividade. Coletividade é essa, ou uma coletividade que seja de grupos de pessoas, né, classe, categoria, ou seja, eu preciso dessa coletividade. Mas aqui estão os legitimados do mandado de junção coletivo. O Ministério Público, na tutela, né, requerida especialmente para a defesa da ordem jurídica, regime democrático, interesses sociais e individuais indisponíveis, partido político, representação no Congresso Nacional, e organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída há pelo menos um ano, né, em funcionamento, e a Defensoria Pública. Esses
vamos dizer aqui, a gente tem 6 legitimados, né? Ministério Público, Partido Político com representação no Congresso, Defensoria, Organização Sindical, Entidade de Classe e Associação legalmente constituída. Todos precisam estar em funcionamento há pelo menos um ano. Organização Sindical, Entidade de Classe ou Associação legalmente constituída. Beleza? Muito bem. Além disso, coloquei aqui para vocês a ideia dos efeitos, porque se falou ali em efeitos ultra partes do mandado de injunção coletivo. Sim, o mandado de injunção coletivo, a sentença vai fazer coisa jurídica limitada entre as partes que estão integrando a coletividade, certo? Mas o mandado de injunção coletivo não vai induzir litispendência com relação individual. Digamos que eu sou agente penitenciário também, mas eu entrei com mandado de segurança, com mandado de injunção antes. Eu entrei com mandado de injunção antes do mandado de injunção coletivo. Então, para mim, o que vai valer vai ser a decisão do meu mandado de injunção, certo? Os efeitos da coisa julgada não vão beneficiar o impetrante, que não requereu a desistência da demanda individual. Eu entrei com a ação individual, não desisti da minha ação individual, então os efeitos para mim vão valer os do meu processo. Se for um efeito diferente, por exemplo, se eu perder a ação, os meus colegas terão direito a receber a aposentadoria especial e eu não terei. Agora, se eu ganhei, eu vou ter o mesmo direito. Pode ser até que as regras sejam um pouco diferentes, né? Porque o juiz é que vai definir esse elemento. Mas isso é possível de entrar com mandado de injunção individual, certo? E para buscar essa tutela à aposentadoria especial. E da eficácia? Bom, a eficácia da decisão do mandado de injunção, ela tem eficácia subjetiva limitada às partes do processo, produzindo em regra efeitos, né, até o advento de uma norma regulamentadora, e sempre entre partes, né, entre as partes, interpartes, certo? Contudo, existe uma exceção. Vejam só, o artigo 9, parágrafo 1º, poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito e da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Por exemplo, daquele mandado de injunção coletivo que buscou estabelecer os crimes de homofobia e de transfobia até que o legislativo faça uma lei prevendo esses crimes, isso é um exemplo de efeito ultra partes, efeito erga omnes. O mandado de injunção decidiu pela aplicação da lei 7.716 de 89, a lei do racismo, até que venha uma lei prevendo os crimes de homofobia e transfobia, e essa decisão, ela não é uma decisão que só vale para a população LGBTQIA+. É uma decisão que vale para os demais membros do Poder Judiciário, é uma decisão erga omnes, é uma decisão com eficácia ultra partes, originada de um mandado de injunção. Claro que isso só é possível, certo? Quando o pedido da injunção for inerente, ou seja, a decisão que vai ser tomada na injunção, a inerência dessa decisão é exatamente que tem uma eficácia erga omnes, uma eficácia ultra partes. Beleza? Bom, com essa discussão, com esses elementos, a gente discutiu todos os principais temas que podem ser cobrados sobre mandado de injunção para você. Você está preparadíssimo para estudar mandado de injunção, certo? Vamos para a nossa última questão. JG, empresário do ramo imobiliário, surpreendeu... JG, empresário do ramo imobiliário, surpreendeu tomar conhecimento que seu nome constava de um banco de dados de caráter público. Se surpreendeu, acho que está faltando alguma coisa ali. JG, empresário do ramo imobiliário, se surpreendeu ao tomar conhecimento de que o seu nome constava de um banco de dados de caráter público como inadimplente de uma dívida no valor de R$500 mil. Embora reconheça a existência da dívida, entende que o não pagamento encontra justificativa no fato de o valor a que foi condenado em primeira instância ainda estar sob discussão em grau recursal. Com o objetivo de fazer com que essa informação complementar passe a constar juntamente com a informação principal a respeito da existência do débito, consulta um advogado que sugere a impetração de um habeas data. Sobre a resposta à consulta, assinale a afirmativa correta. Ou seja, vamos ver aqui o que está adequado a essa indicação para ele impetrar um habeas data. E aí a resposta é sim. Apesar de não estar lá no artigo 5º, inciso 72, que traz o habeas data, a possibilidade de anotação, na lei do habeas data está essa possibilidade. Na Constituição nós temos duas possibilidades de impetrar com o habeas data.
Mas na lei do habeas data a gente vai ter 3. E entre essas possibilidades está essa de anotar essa informação, que é uma informação relevante, certo? Então, para que serve o habeas data? O habeas data serve para ou possibilitar o acesso a informações constantes num banco de dados público a respeito do impetrante, tem que ser a respeito da pessoa que está requerendo, ou então para fazer uma retificação dessas informações, ou para fazer uma anotação, uma informação importante a respeito dessa informação constante lá. Então, ou é para acesso à informação, ou é para retificação, ou é para anotação. É para uma dessas 3 circunstâncias que é possível o habeas data. Vamos ver qual a alternativa adequada aqui para a resposta da nossa questão. Letra A. O habeas data não é meio adequado, já que a ordem jurídica não prevê a possibilidade de utilização para complementar dados. Ela vê essa possibilidade sim, não está na Constituição, certo? Mas existe essa possibilidade. Aqui ele fez a sacanagem, mas apenas para garantir o direito de acessá-los ou retificá-los. Isso é que está na Constituição. Mas a lei do habeas data traz mais uma hipótese. E essa A foi sacanagem, porque quem só lê a Constituição, no direito constitucional, não lê as leis das ações constitucionais, não domina as leis das ações constitucionais, como eu estou dizendo para vocês que é importante, e esse dá mal, certo? Letra B de Brasil. Deveria ser impetrado, em vez de habeas data, mandado de segurança. Ação constitucional adequada para os casos em que se faça necessária proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Tá, mas nesse caso, não pode impetrar mandado de segurança, porque o mandado de segurança é uma ação residual. Eu só posso entrar com mandado de segurança se não for possível, se não for cabível habeas corpus ou habeas data. E nesse caso é cabível habeas data. Então eu não posso impetrar com mandado de segurança quando é cabível habeas data, certo? A ação do mandado de segurança é uma ação residual, certo? C. Deve ser impetrado o habeas data, pois... Vamos olhar aqui, ó. Deve ser impetrado habeas data, pois, embora o texto constitucional não contemple a hipótese específica do caso concreto, a lei ordinária faz de modo a ampliar o âmbito de incidência do habeas data como ação constitucional. Tá perfeito isso, né? Deve ser impetrado o habeas data, pois, olha só, embora o texto constitucional não contemple esta hipótese, e realmente ele não contempla, o texto constitucional só contempla as hipóteses de acesso à informação ou retificação. Mas essa hipótese de anotação está na lei do habeas data. E aí olha o que diz a alternativa C. A lei ordinária o faz de modo a ampliar o âmbito de incidência do habeas data como ação constitucional. C está certíssima, perfeita, trazendo o artigo 5º e trazendo a lei 9.507, né, que é a lei do habeas data. E letra D, o habeas data não deve ser impetrado, pois a lei ordinária não pode ampliar uma garantia fundamental. Errado, é claro que a lei ordinária pode, né? Prevista no texto constitucional, já que tal configuraria violação ao regime de imutabilidade que acompanha os direitos e as garantias fundamentais. Ela não modifica para diminuir, ela está modificando para acrescentar proteção, para aumentar proteção. Se eu estivesse diminuindo proteção, até poderíamos dizer que uma lei ordinária não poderia, porque estaria ofendendo até uma cláusula pétrea. Mas nós não estamos nem abolindo, nós não estamos nem diminuindo, nós estamos aumentando proteção. Portanto, errado, né? Habeas data não deve ser impetrado. Deve sim, é possível habeas data. Portanto, nosso gabarito, letra C de Canadá. Letra C, Canadá é o nosso gabarito, certo? Deve ser impetrado habeas data, pois embora o texto constitucional não contemple a hipótese específica do caso concreto, a lei ordinária o faz de modo a ampliar o âmbito de incidência do habeas data como ação constitucional. Vejam vocês, ó, letra C, né, CEISC, letra C, né, de casa, de CEISC, artigo 5º, inciso 72. Considera-se habeas data para assegurar conhecimento das informações e para a retificação de dados. É as duas hipóteses, as linhas A e B do artigo 5º, inciso 72. Mas lá na lei 9.507 de 97, a lei do habeas data, nós temos no artigo 7, ó, conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, para a retificação dos dados, que é as mesmas hipóteses que estão lá no artigo 5º, inciso 72, e se acrescenta uma terceira hipótese, que é a do inciso 3, para anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro e justificável. Existe o dado verdadeiro, que é o JG tem a dívida.
Só que essa dívida está em discussão judicial. Então, ele tem direito de anotar essa informação de que o valor não está líquido. Ele pode dever menos ou mais que isso, porque está em discussão judicial o valor dessa dívida. Certo? Artigo 7, inciso 3, é sim possível ao JG buscar um habeas data. Lei 9.507, artigo 7, inciso 3, trazendo então o nosso C, gabarito C de CRISC. Certo, pessoal? Beleza? Muito bem, minha gente. A gente tem então agora fechado o nosso estudo de ações constitucionais. Falamos de ação popular, falamos de mandado de segurança, falamos de habeas data, falamos de mandado de junção, ou seja, falamos de todas as ações constitucionais possíveis de serem cobradas na prova de constitucional. Em regra, o habeas corpus não, porque o habeas corpus, quando ele é cobrado lá no direito penal. Não é impossível cobrar o habeas corpus aqui, mas em regra a gente tem visto que são cobrados na prova de direito constitucional as ações constitucionais e é cobrado o conhecimento das leis específicas das ações e não só o conhecimento constante na Constituição. Isso já dá preparo, inclusive, para a galera que vai fazer a segunda fase em direito constitucional, que eu estou esperando todo mundo vir para o nosso time CRISC de segunda fase, a melhor segunda fase de direito constitucional desse país. Beleza? Bons estudos para todos, até a próxima, não esquece de curtir o nosso vídeo, clica no sininho de notificação e compartilha nos teus grupos. Bora lá para o nosso time, bora lá para o nosso Projeto P13, para a galera do time P13, ok? Até a próxima, pessoal, tchau, tchau, valeu!